Escondido nas águas turvas da floresta está o maior predador de toda a bacia amazônica, o jacaré-açu. Durante o auge da exploração na Amazônia na década de 70, o jacaré-açu foi caçado aos milhares. Ele foi quase levado à extinção por causa de caçadores ilegais que só queriam arrancar o seu couro. Mas, contrariando as estatísticas, a espécie resistiu e retomou ao trono. E nós estamos falando de um monstro maciço que pode passar facilmente dos 6 metros de comprimento, pesar mais de 300 quilos e que tem um assustador hábito de caça noturna. O segredo para ele ser uma máquina letal fica escondido bem na mandíbula. Pequenos receptores chamados de órgãos sensoriais tegumentares. Na escuridão absoluta daquelas águas escuras, onde a visão é inútil, esses minúsculos pontinhos negros funcionam como um sonar hipersensível. Eles detectam a mais leve alteração na pressão da água. Um bater de patas de um bicho ou um movimento de um braço humano a metros de distância é o suficiente. Quando o animal se aproxima da margem para beber água, o jacaré não precisa enxergar. Ele explode do fundo do rio a mais 60 km por hora. A força da mandíbula dele chega a milhares de quilos de pressão. Ele simplesmente trava os dentes na carne da vítima, arrasta para o fundo escuro da água e executa o brutal giro da morte, desmembrando a presa na pura força monstruosa. O abismo verde da Amazônia não ataca só por baixo. O perigo também despenca do céu. A arpia, também conhecida como gavião real, muito antes dos europeus chegarem, as tribos indígenas já reverenciavam esse bicho como um poderoso espírito ancestral. Ela é a maior águia das Américas, com asas que passam dos 2,5 metros. Mas o verdadeiro pesadelo não está nas penas, está nas garras. Com 13 centímetros de osso curvo, elas são maiores e mais grossas que as garras de um urso pardo. A arpia voa em silêncio absoluto. Quando avista um macaco ou uma preguiça, ela mergulha a mais de 80 km por hora. E ela não usa o bico para matar. O aperto das suas garras funciona como um alicate biológico de centenas de quilos, projetado para esmagar o crânio da presa logo no impacto. Ela não caça humanos para comer, mas é implacável na defesa de seu território. Biólogos que precisam escalar árvores para estudar os ninhos das águias são obrigados a usar coletes balísticos e capacetes de Kevlar, porque um mergulho de defesa desse bicho contra um crânio humano desprotegido é morte certa. Esse é um animal que moldou o imaginário do terror no mundo todo, mas a história real dele nas águas da floresta é ainda mais intrigante. Lá em 1913, o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fez uma expedição à Amazônia. Querendo impressionar o visitante famoso, os guias locais isolaram um trecho do rio com redes, prenderam milhares de piranhas ali dentro e deixaram os bichos passando fome por dias. Quando Roosevelt chegou na margem, os moradores jogaram a carcaça de uma vaca inteira na água, e em questão de minutos o rio ficou todo vermelho. Só restaram ossos brancos boiando. Roosevelt voltou para os Estados Unidos espalhando a lenda dos demônios dos rios, criando o mito que inspirou décadas de filmes de terror em Hollywood. A verdade biológica é que as piranhas não atacam banhistas saudáveis do nada, mas a selva tem suas próprias regras e todo cuidado é pouco. O perigo real e extremo acontece na brutal estação da seca amazônica. Quando os rios baixam, os peixes ficam presos em lagoas rasas. A temperatura sobe e o oxigênio despenca. A fome aciona um instinto incontrolável e primitivo, o frenesi alimentar. Os dentes da piranha vermelha são perfeitamente triangulares e se encaixam como uma guilhotina. Como elas não têm bochechas, toda a estrutura do crânio serve apenas como uma âncora pesada para os músculos da mandíbula. Se um animal ferido e sangrando cair em uma dessas lagoas de seca, o cheiro de ferro na água atrai centenas delas, e elas atacam juntas, arrancando blocos circulares de carne do tamanho de moedas, rodando numa sincronia assustadora e frenética até que a presa desapareça por completo. Se a escuridão da selva tivesse 8 pernas, o nome dela seria Fonêutria, que do grego significa literalmente a assassina. Por décadas, ela aterrorizou o mundo inteiro viajando escondida em caixas de banana exportados do Brasil. Enquanto a maioria das aranhas fogem de humanos, a armadeira simplesmente compra a briga. Ela não tece teia para esperar a presa, ela caça pelo chão. Se você der o azar de esbarrar numa, ela não vai recuar. Ela vai se apoiar nas patas traseiras e exibir as presas avermelhadas. E além disso, ela ainda vai acompanhar cada movimento seu. O veneno dela é um pesadelo químico chamado PH-TX3. Ele dá um curto-circuito no seu sistema nervoso e inunda o corpo com sinais de dor insuportáveis. O coração dispara, você sua frio e a respiração falha. Mas para os homens o veneno esconde um pesadelo extra, o priapismo. E antes de qualquer coisa, vale ressaltar que não tem absolutamente nada a ver com prazer. É uma reação física involuntária e excruciante na região íntima. O órgão é forçado a um inchaço rígido que não passa, durando mais de 4 horas de pura agonia. O
veneno corta a circulação e aprisiona o sangue ali. E se o cara não chegar rápido no hospital, a falta de oxigênio destrói os tecidos na mesma hora, deixando sequelas severas e irreversíveis para o resto da vida. No início dos anos 1800, o explorador Alexander von Humboldt relatou uma cena bizarra. Ele forçou cavalos enormes a entrarem num poço de lama infestado de enguias elétricas, só para esgotar a carga dos peixes. O resultado? Os peixes soltaram tanta energia que os cavalos desmaiaram de choque e morreram afogados em minutos. Na Europa chamaram ele de louco, mas a ciência provou que a realidade é ainda muito pior. Para começar, o poraquê nem enguia é. Ele é um peixe-faca, que evoluiu para virar uma arma viva de 3 metros. 80% daquele corpo viscoso é feito só de órgãos elétricos, funcionando como milhões de baterias prontas para estourar. E pior, recentemente descobriram uma espécie na Amazônia que descarrega absurdos 860 volts. Bem mais que uma tomada industrial pesada. Se você pisar perto desse bicho quase cego, ele se sente ameaçado e solta a carga inteira. E você sabe o que os 860 volts fazem com você na água? Não te torram como nos filmes, é muito pior. A eletricidade toma conta do seu sistema nervoso. Seus músculos se contraem com uma violência absurda, e o sinal do cérebro para o pulmão simplesmente apaga. Você sofre uma paralisia na hora e cai de cara na água. A morte é silenciosa e desesperadora. Você morre afogado numa água que mal bate no joelho, perfeitamente consciente de que está sufocando, mas sem conseguir mover um único dedo para se salvar. Agora vamos falar do pesadelo absoluto das áreas alagadas. Para as tribos antigas, a cobra grande era um espírito tão poderoso que moldou as curvas dos rios só de arrastar aquele corpo colossal pela terra. E a ciência confirma, a sucuri verde é disparada a cobra mais pesada do planeta. Se você for nas águas escuras dos igapós, vai esbarrar em fêmeas ancestrais que passam facilmente dos 6,2 metros e pesam mais de 50 quilos. E o detalhe mais bizarro, ela não usa uma única gota de veneno. Ela é apenas a máquina de estrangulamento mais perfeita da natureza. Com os olhos no topo da cabeça, ela afunda na lama e vira literalmente um tronco morto. Você olha e simplesmente não vê nada. Ela tem uma paciência assustadora, espera dias a fio sem mover 1 milímetro. Mas, quando uma capivara ou até um jacaré inteiro abaixa para beber água, o bote é fulminante. Os dentes dela são fileiras de ganchos curvados para trás. Cravou, infelizmente não solta mais. E esqueça aquele mito de que a sucuri fica esmagando os ossos até estalarem. A realidade é muito pior. O abraço dela causa um colapso chamado isquêmia. Cada vez que a presa se desespera e solta um pouco de ar, a cobra aproveita o espaço vazio e aperta um pouco mais. A pressão fica tão absurda que as veias simplesmente amassam. E o sangue não tem força para voltar para o coração. E o coração simplesmente para. E quando o último batimento acaba, a mandíbula elástica se abre e o corpo é engolido inteiro. Muito antes do Brasil existir, os antigos guerreiros maias e astecas já usavam a pele desse bicho como um símbolo da morte. Eles juravam que a onça era um deus do submundo e olha, eles tinham toda a razão em morrer de medo. Esse fantasma da Amazônia é o maior felino das Américas, mas o que choca mesmo é o que ela esconde. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, a onça pintada tem a mordida mais devastadora de todos os felinos do planeta. Enquanto um leão morde o pescoço da presa e espera ela sufocar, a onça evoluiu num lugar cheio de jacarés blindados e tartarugas. Ela virou uma máquina de quebrar armaduras. A tática dela não é asfixiar ninguém. Ela embosca de forma furtiva, pula pelas costas e crava aqueles caninos gigantescos direto no crânio da vítima. O impacto perfura e destrói o sistema nervoso central na hora. E não tem pra onde fugir. Ela escala árvores gigantes na força bruta e é uma nadadora incomparável. Então fica o aviso, se por algum motivo você estiver no meio da selva fechada à noite e ouvir um galho estalando, pode ficar tranquilo. A onça não tá caçando você. O terror atinge outro nível quando o perigo é totalmente invisível. O nome científico dessa víbora é Lachesis muta. Na mitologia grega, esse era o nome de uma deusa implacável que cortava o fio da vida humana. Um nome perfeito para a Rainha das Sombras. Lá no final do século XIX, durante o ciclo da borracha, a surucucu era o maior pesadelo dos seringueiros. Eles caminhavam sozinhos de madrugada por trilhas escuras. E esbarrar num pico de jaca geralmente significava que aquela seria a última caminhada da vida deles. Chegando a mais de 3,5 metros de puro músculo, as escamas grossas delas parecem muito com a casca de uma jaca. E isso faz ela desaparecer feito um fantasma no meio das folhas secas. E enquanto a maioria das cobras foge ao sentir vibração dos passos de um humano, a surucucu não recua de forma alguma. Ela confia tanto na própria camuflagem que fica lá, completamente parada como uma verdadeira mina terrestre biológica. Se você der um passo em falso, o bote vem em completo silêncio. As presas parecem agulhas gigantes que afundam no seu músculo, injetando um veneno que literalmente derrete a
a carne de dentro para fora. Ao mesmo tempo, o veneno acaba com a coagulação do seu sangue. A vítima começa a sangrar por cortes velhos, gengivas e pelos olhos, e sofre hemorragias internas massivas. Tudo isso a horas ou até dias de distância do socorro mais próximo. O segundo monstro da nossa lista quebra todas as regras do perigo. Ele tem a espessura de um palito de fósforo, não tem garras, não quebra ossos e não tem uma gota de veneno. E mesmo assim, o nome dele dá calafrios até nos ribeirinhos mais experientes. É o Candiru, o assustador peixe-vampiro. Esse pequeno bagre, quase transparente, sobrevive de uma única coisa: sangue fresco. Nas águas turvas da Amazônia, ele não caça com os olhos. Ele funciona como um rastreador químico que fareja ureia. Na natureza, ele costuma entrar nas brânquias de peixes maiores e morde as artérias para se alimentar. Mas o verdadeiro pesadelo acontece quando um ser humano entra na água. Em 1997, um caso bizarro em Manaus chocou os médicos. Um homem chegou no hospital com uma dor alucinante na região pélvica. O diagnóstico? Um candiru vivo, alojado perfeitamente dentro da uretra dele. O cara cometeu o erro fatal de mergulhar nu e urinar enquanto nadava. Guiado pelo instinto, o peixe confundiu o fluxo de urina com as guelras de um hospedeiro e nadou furiosamente contra a corrente, invadindo o corpo do homem. E é aí que começa o desespero. O candiru tem pequenos espinhos afiados na cabeça, que funcionam como anzóis virados para trás. Você não pode simplesmente puxá-lo para fora. E se você tentar, ele simplesmente rasga tudo por dentro, causando hemorragias graves e mutilação. E o único jeito de arrancar esse parasita diabólico é através de uma cirurgia de emergência de altíssimo risco. E finalmente chegamos ao número 1, o rei absoluto da letalidade na Amazônia. E ironicamente ele cabe inteiro na ponta de seu dedo. O sapo dardo venenoso é uma obra de arte viva, com cores berrantes como azul elétrico ou amarelo neon. Ele parece que foi pintado à mão. Na selva, quando um bicho minúsculo brilha no escuro no meio de predadores famintos, ele não está tentando se esconder. As cores intensas são um aviso de perigo extremo. Muito antes da ciência moderna, os indígenas já sabiam disso. Eles capturavam esses sapos com extremo cuidado e passavam as pontas das flechas e dardos nas costas úmidas do bicho. O único arranhão com essa arma biológica era o suficiente para derrubar uma onça ou um macaco gigante na mesma hora. E o mais doido é que esse sapo nem nasce venenoso. Ele rouba o veneno do que ele come. A dieta dele é feita de formigas e besouros tóxicos, e ele secreta esse veneno purificado direto pela pele. E o resultado é a batracotoxina, uma das toxinas naturais mais mortais que a humanidade já encontrou. A potência é incompreensível, apenas 2 microgramas, o que equivale ao tamanho de 2 grãozinhos de sal, são suficientes para matar 10 homens adultos. Se você tiver um cortezinho na mão ou passar a mão no olho depois de tocar nele, o veneno entra e trava o seu sistema nervoso. Em poucos minutos agonizantes, a comunicação do seu cérebro com o corpo apaga. Seus pulmões paralisam e seu coração simplesmente para de bater. E não existe nenhum antídoto capaz de te salvar a tempo na selva. O maior assassino da Amazônia não tem garras, não tem dentes afiados e não corre atrás de você. Ele é frágil, lindo de se ver e absolutamente mortal. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o likezão e não se esquece de ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Fiquem bem e até breve.